amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Mais uma vez, eu não diria reajo, mas agora comento a entrevista do Paulo Souza, porque como vocês sabem, ontem eu estava presente no auditório onde a entrevista foi concedida, portanto tudo aquilo que ele vai falar aí, honestamente, eu devo lhes dizer que nessa oportunidade já sei. Então eu vou proceder comentários a respeito daquilo que falou o Paulo Souza, quando se suscita um debate quase que inusitado nas redes sociais dos torcedores do Flamengo, que não gostaram do desempenho, em sua maioria, do time, uma vez que tinham a expectativa de impingir ao Vasco goleadas históricas. Isso se dá em função de um indubitável hiato que existe entre uma equipe e outra de qualidade, e o torcedor, obviamente, perspectiva uma goleada, jogadas que possam culminar em mais gols, resultando um placar mais elástico. É assim que o torcedor rubro-negro se comporta nos dias de hoje, no meu entendimento, com toda razão, mas devendo sempre considerar que é um clássico e os jogadores costumam se superar em função da camisa que vestem. E o Vasco, sem sombra de dúvida, apesar de que está numa fase conjuntural difícil, é um time que tem camisa. Então é o seguinte, em outrora isso seria muito comemorado. O Flamengo, imaginem vocês, esse ano venceu 3 vezes o Vasco. E não tem um vascaíno sendo encarnado na rua, porque isso aí já se tornou algo normal em função da conjuntura difícil a qual o Vasco atravessa. É uma pena para os torcedores do Vasco. Então vamos ver aqui o que o Paulo Souza falou e eu vou ofertar aqui a minha opinião, que pode ser diferente da sua, sobre as respostas dele. Vamos lá. Paulo, boa noite da sua TV, parabéns pela vitória e também pela classificação. Queria que você falasse um pouquinho, porque foi a terceira vitória, em cima do Vasco da Gama no ano, e queria que você falasse sobre a importância dessa terceira vitória e também sobre a gente manter o sonho vivo do tetracampeonato inédito do Carioca. Parte da resposta já está mais ou menos dada, porque é realmente a importância que nos aproxima do tetra, e esse foi sempre o grande objetivo nesta competição. Também uma vitória sem sofrer golos, que também é algo que nós temos vindo a trabalhar e muito se deve à capacidade da nossa linha defensiva e sobretudo dos nossos dois volantes, da interpretação, do trabalho que têm vindo a fazer. Com certeza as linhas mais altas por vezes podem não entender bem em termos estratégicos, mas estão a entender a necessidade de participarem nesse momento do jogo, ou seja, quando não temos bola. E claro, hoje estrategicamente procuramos também baixar ligeiramente o nosso bloco defensivo, tendo um jogador de dar mais profundidade ao jogo e poder ter jogadores também a flutuarem entre linhas, como era o caso do Gabi e o próprio Arrasca, para podermos procurar transições que nos permitissem criar oportunidades de gol. Por isso, sem dúvida, o que nós tínhamos perspectivado acabou por acontecer. Vencer, não sofrer golos e podemos participar numa final que nos aproxima de sermos tetra. Meus amigos, essa é uma resposta muito interessante e que vai ao encontro do que eu apresentei lá na Flazoeiro TV como comentário, porque realmente eu observei um espaçamento maior entre as linhas. Eu citei isso, você que estava acompanhando a transmissão sabe que eu disse isso. E agora eu percebo, aliás ontem eu percebi que isso era algo proposital, era algo estratégico. Então eu quero te dizer uma coisa, realmente ele tem razão, porque se você tem um espaço maior entre essa segunda linha de 4 e os 3 zagueiros, obviamente esses atacantes podem flutuar por ali e construir jogadas mais importantes, podem até receber a bola. Se o bloco estiver muito compacto no ataque,
Isso não vai ser possível. O Flamengo acaba perdendo realmente a sua perspectiva de mobilidade. O grande problema é que essa mesma estratégia, ele usa isso, acabou permitindo que quando o Flamengo perdesse a bola, o Arão e o João Gomes demorassem um pouco mais para chegar até o portador da bola adversário. Isso fez com que algumas jogadas do Vasco fossem produzidas com perigo, alguns contra-ataques. Então, na hora da transmissão, eu citei aquilo ali como um problema, mas ele está vendo isso como uma virtude, porque, de fato, os jogadores precisam de um espaço maior para poder trabalhar. A grande questão é a seguinte: se o Gabigol perde a bola e perde, como ele tem um espaço muito grande, que é estratégico no que ele falou, vai demorar um pouco para que esse jogador que roube a bola sofra um combate mais incisivo. Eu acho que isso aí tem que estar equilibrado. Muito interessante essa resposta do Paulo Souza. Eu não sei se você notou isso. Eu não imaginava que ele fosse responder. Na hora do auditório, eu falei assim, caramba, era proposital então. Então o Flamengo estava jogando com linhas mais espaçadas de maneira proposital. Vocês entenderam o que eu falei? Muito interessante isso que ele falou, mas perigoso também, porque realmente deu certo. O Flamengo ganhou profundidade, houve mobilidade, mas o Flamengo correu riscos por isso. É o mesmo risco que corre o Toco, corre o Machado. Se você tem mobilidade para atacar, você dá mobilidade, você dá espaço para o outro time contra-atacar. Foi o que aconteceu aí. Eu acho isso aí realmente curioso. Reflita aí, companheiro, se eu não tenho razão. É bom para um lado e ruim para o outro. E ontem, meus amigos, foram vários contra-ataques. Mas vamos lá, me surpreendeu isso. Boa noite, fica aí, Mota, Globo Esporte. Queria falar contigo um pouco sobre a questão do jogo até o gol do Arão. Se você não acha que foi um jogo de muita trocação e um Flamengo que tinha vantagem tanto da campanha quanto do resultado, até que ponto o Vasco conseguiu ter muito espaço entre linhas. A gente viu o Nenê, teve algumas bolas onde ele conseguiu finalizar e também servir companheiros. O que você acha disso? Se não foi um jogo de trocação excessiva para um Flamengo que poderia ter mais controle da bola? Sem dúvida. Eu penso que a nossa intensidade não foi, sobretudo a intensidade mental. Os principais protagonistas, como foi o caso do Arrasca, não teve no seu melhor nos primeiros 20 minutos. Muita precipitação, muita perda de bola, simples, linhas de passe identificadas sob pressão, sem necessidade absolutamente nenhuma. Tínhamos vários jogadores livres, a identificação da procura dos jogadores livres para podermos ter posse e podermos chegar mais próximo da linha da baliza adversária. Não aconteceu, e as intensidades, seja na mobilidade, seja nas transições defensivas, nem sempre foram as melhores. Tínhamos como perspectiva e sabíamos que ia acontecer em algumas transições defensivas nossas, sobretudo sobre o lado direito, e também entre linhas poder acontecer alguns momentos de vantagem no nosso adversário, como aconteceu, porque tomámos uma decisão de termos um jogador no corredor central como o Pedro, que tem menos disponibilidade e menos intensidade na pressão, procurando também ter um jogador entre linhas como o Gabi, na procura também de podermos resolver os problemas só com dois volantes, com um bom trabalho, com grande disponibilidade física e interpretação que tiveram, para podermos transitar ofensivamente em alguns momentos e podermos ser ainda mais perigosos, e aconteceram algumas vezes na própria primeira parte, mas sobretudo acho que fomos muito erróneos, fomos muito precipitados no controle, no passe, quase sem nenhuma pressão, e jogadores com grande capacidade técnica de perder bolas simples. Depois a equipa foi crescendo com o desenrolar do jogo. Também há um desgaste grande do nosso adversário, porque nós é uma equipa que obriga a quem quer correr atrás da bola e quer pressionar mais alto, tem bastante desgaste físico, e isso acabou por se concretizar durante o jogo e sobretudo na segunda parte. Meus amigos, vocês sabem que, me perdoem, mas eu quero aqui ficar orgulhoso de mim mesmo, porque a minha leitura do jogo foi exatamente essa. Eu falei isso o tempo inteiro lá na Flazoeiro TV. Eu disse que o Flamengo não estava marcando com intensidade, que o Pedro não estava ofertando esse combate, nem tampouco o Gabigol e o De Arrascaeta.
Eu disse que o De Arrascaeta realmente não estava bem no primeiro tempo. Eu vi que tinha espaços entre as linhas e que o Paulo Souza disse ser proposital para que o Gabigol pudesse realmente flutuar ali por aquele lado, e que aquele lado ainda estava configurando um problema, porque realmente o Vasco estava atacando por ali, porque nós sabemos bem que o Gabigol não é um homem de combate. Então, quando o Everton Ribeiro não está ali pela direita, que é um homem de combate também, existe um espaço que ele falou que já sabia que iria acontecer e acabou acontecendo, e culpa ele a falta de intensidade, a falta de energia dos nossos jogadores para poder fazer. Então, me dá a entender o seguinte, meu amigo, que ele sabe exatamente aquilo que ele está fazendo. Inclusive, até porque ele é um técnico que admite a dificuldade. Isso é uma coisa muito rara. Quando você assistia ao Rogério Ceni, ao Domi, ao Renato Gaúcho dando entrevistas, eles jamais admitiam que tinham problemas. Ele não. E ele culpou acertadamente a falta de energia. Porque eu disse o seguinte, eu falei, olha, faltou comprometimento ali de intensidade ao time do Flamengo na marcação. Porque ele quer compensar a ideia de jogar com linhas mais espaçadas com a intensidade. Então ele diz o seguinte, olha, caramba, isso pode acontecer esse problema aqui, que vocês vão ter que combater com intensidade, porque o mesmo risco que corre o Toco, corre o Machado. Então ele estava consciente disso. E ele admitiu. E eu falei isso durante toda a entrevista. Eu só não imaginava que isso seria proposital. Mas eu identifiquei que realmente não havia aquele combate pós-perda, que era realmente muito importante, observado também pelo jornalista, que poderia suscitar problemas para nós. Então eu estou contente até com a análise que eu fiz do jogo ontem durante a transmissão e também no meu pós-jogo, porque é exatamente isso. E as respostas do Paulo Souza, elas me surpreendem pela admissão do problema e pelo apontamento da não correção, em função da falta de comprometimento. E aí ele cita mais uma vez o aspecto mental de tudo. Então não foi algo irresponsável, vou botar o Gabigol ali, vou espaçar as linhas e vamos ver o que vai dar. Não, ele sabia que o problema ia ocorrer, e ele culpa ali a precipitação, problemas técnicos que realmente o Flamengo teve dentro de campo, e também a falta de intensidade, de comprometimento. E aí o torcedor tem que cobrar, como eu falei para vocês no meu pós-jogo. Vamos lá. Oi, Paulo, aqui na frente do CAE, Sérgio Lobo, do Sport TV. Em relação até que você colocou agora sobre algumas situações de erro de passe, após o gol, citou antes do gol, quero falar após o gol. O Flamengo teve uma predominância muito grande depois que fez 1-0, mas aí faltou a conclusão ser assertiva. Você acha que exatamente isso também está no ponto de erros para você corrigir vindo à final? Não me parece que seja um cômputo de erros para eu corrigir, ou seja, eu incentivo, porque é técnica individual em termos de finalização e fazemos bastante. Garanto-vos que nós perdemos muito, não perdemos, ganhamos muito tempo em trabalho de finalização em várias zonas, consoante que é o nosso jogo, e sabemos mais ou menos quais os jogadores onde mais ocupam o espaço para poder finalizar. Nós trabalhamos muito nesse sentido. E nós, como treinadores, procuramos dar soluções dinâmicas ao nosso elenco, aos nossos jogadores, para poderem criar situações de golo. E nós, seja na primeira parte, seja na segunda, sobretudo a partir dos 20 minutos da primeira parte, criámos situações de golo que poderíamos ter fechado a eliminatória mais cedo, não é? E poderíamos estar logo na final mais cedo. Mas vamos continuando, porque tecnicamente nós temos jogadores com qualidade. Quanto mais eficazes formos, sabemos que vamos ser mais controladores do próprio jogo e do adversário. Vamos continuar a trabalhar nesse sentido, ou seja, aumentar a percentagem de trabalho de finalização, sem nunca esquecer que para podermos finalizar temos que criar. E aí sim também trabalhamos bastante. O torcedor pode estar até achando aí que eu estou passando pano, mas não é verdade. Na quarta-feira, ele substituiu mal, no meu entendimento, quando ele tira um jogador muito agudo e põe um mais conservador. Ele fez isso contra o Atlético Mineiro também. Tirou o Bruno Henrique e botou o Diego. No jogo passado,
de quarta-feira, ele tirou o Bruno Henrique, porque teve que tirar, estava contundido no ombro, e botou o Lázaro, mais cadenciador. O Flamengo perdeu aquele espaço de velocidade, aliás, perdeu a oportunidade de, com velocidade, chegar até a meta adversária. O que ontem não aconteceu, porque ele substituiu bem. Ele botou o Vitinho pelo lado esquerdo, que pode jogar por dentro e por fora, jogou por fora ontem muito bem, aliás, jogou quase que ali no corredor interno, jogou muito bem o Vitinho, e botou o Marinho do outro lado. O Flamengo ganhou muito mais volume de jogo, mas aí esbarrou no problema da finalização. Teve várias, João Gomes, o próprio Marinho, aquele gol que o Gabigol entra sozinho na área e a bola passa raspando no poste, outras oportunidades também. O Flamengo ganhou muito mais volume de jogo e provou-se ali, companheiro rubro-negro, que quando você incomoda mais, você é incomodado a menos. Foi isso que aconteceu. O Flamengo começou a incomodar muito o Vasco com a entrada do Marinho e do Vitinho, e o resultado qual foi? O resultado é que o Vasco parou de atacar. O Vasco parou de gerar perigo. Por quê? Porque teve que se concentrar na defesa. E aí ele botou o time ali num 4-2-4, porque tinha claramente uma linha de 4 ali, Vitinho, Pedro, Gabigol e Marinho, e logo depois, no caminhar da partida, ele tira o Gabigol e aí oportuniza novamente o Flamengo a criação com a entrada do Everton Ribeiro ali por onde ele deve jogar, pelo lado direito, ali pelo meio, pelo lado direito. E aí resolvendo um problema que o Flamengo estava tendo desde o início do jogo com a recomposição do Gabigol ali pelo lado direito, entendeu? Então, meus amigos, a leitura dele é essa, e o Flamengo perdendo gols. Agora o Flamengo ontem finalizou 11 vezes de dentro da área, contra uma do Vasco. O Vasco só conseguiu finalizar de fora. Todas aquelas defesas que o Neneca fez foram finalizações de fora, o que naturalmente pode ensejar a interpretação de que o Vasco estava tendo dificuldade de penetrar dentro da área do Flamengo, o que também é um mérito da defesa. Então, estou analisando dessa maneira, justamente porque foi o jogo que eu vi, era o jogo que eu estava observando ali. Vai. Paulo, boa noite. Carlos Eduardo Mansur, Grupo Globo. Eu queria saber, insistir num tema que você passou por ele agora na última resposta, entender se isso é um risco que você decidiu assumir ou se é algum mecanismo que ainda precisa ser melhor trabalhado, que é justamente essa recomposição e essa marcação pelo lado direito do Flamengo. Especialmente quando joga o Gabi com um dos dois homens por trás do centroavante, especialmente quando ele está pelo lado direito, tem vezes que ele participa da primeira pressão, quando o adversário sai com 3, e isso termina por liberar muito o lateral esquerdo adversário. Aconteceu por vezes na Supercopa contra o Atlético, em algumas saídas por aquele setor. Hoje aconteceu em alguns momentos com o Edmar. Talvez pela característica dele, nem sempre ele também tem essa intensidade de voltar pelo lado o tempo todo. E não sei se hoje, a minha impressão é que você inverteu o Gomes com o Arão, fazendo o Gomes muitas vezes ser o jogador que vinha cobrir pelo lado direito. E aí, por vezes, a sensação de descompensar o centro do campo, quando o Vasco conseguia fazer essa virada de fora para dentro. Isso é um risco assumido pelas características dos jogadores ou é um mecanismo para trabalhar melhor que você acha que o tempo ainda vai precisar te dar? Há vários pontos, e essa é uma pergunta bem completa e agradeço bastante essa pergunta, porque não temos muito tempo para isso, mas dá para poderes fazer uma explicação extraordinária. Há vários momentos do jogo. Claro, como as dinâmicas defensivas de cobertura sobre o corredor direito, cobertura no Gabi, inicialmente era com o maior foco do João, mas pontualmente em certos determinados momentos do jogo, nas nossas transições defensivas, o Arão tinha esse mesmo posicionamento, por isso eram entre eles os dois que tínhamos que fazer. Os primeiros 20 minutos, tão erróneos com bola, fez com que o próprio Arrasca, mesmo em termos de intensidade, no momento da perda, não se reposicionasse, porque era também uma das dinâmicas defensivas e estratégicas para o jogo, para poder colmatar esse mesmo espaço no centro, porque éramos arrastados, porque era uma dinâmica que nós assim o exigimos e que nós preparámos estrategicamente, e faltava-nos um jogador, como também a interpretação do próprio Pedro e do próprio Gabi, estrategicamente para este jogo, porque não é algo que nós queremos evidenciar ou queremos ter como dinâmica
em todos os jogos, porque os adversários são diferentes e temos que, estrategicamente, também ter elementos que nos possam favorecer. Mas, sobretudo, estava a falar dos dois, porque, havendo esta basculação da parte dos nossos dois volantes, era importante não haver saída de bola do nosso adversário na frente dos nossos volantes. E daí a importância de reduzir distâncias dos nossos dois jogadores da frente, seja do Gabi, seja do Pedro, para que a bola estivesse sempre na frente do nosso bloco. E nem sempre isso aconteceu. Ou seja, nem sempre isso aconteceu. Várias vezes, sobretudo no primeiro tempo, o jogador com bola do Vasco, sem pressão, encontrava um jogador livre flutuando e nas costas do nosso meio campo e baixo, não tanto próximo da linha defensiva, e normalmente não é, com grande capacidade, ou seja, de leitura e de timing, que nos foi levando mais para trás. Nos outros dois jogos tivemos muito mais capacidade de poder controlar, e neste, com certeza, com uns jogadores com características diferentes, mesmo em termos de entendimento do espaço de ocupação, do tempo de chegar lá a esse momento, não foi o melhor, e por vezes o nosso adversário foi-nos arrastando, mas sobretudo porque nós iniciámos a defender mal, porque com bola perdemos demasiado fácil, simples e fora de posição. Meus amigos, eu quero dizer uma coisa a vocês. O Paulo Sousa é o único técnico aqui no Brasil que fala sobre tática. É o único técnico que revela os planos do seu time para com a partida. Então, uma pergunta muito inteligente como essa que foi feita a ele, aliás, não me surpreende, porque o Mansur é realmente muito inteligente, uma pergunta como essa, ela foi integralmente respondida. Por outros técnicos, não. Se o Mansur faz uma pergunta dessas para o Renato Gaúcho, para o Rogério Ceni, para o Domi, ele ia ficar sem resposta. Ia ficar sem resposta primeiro porque eles não saberiam responder, mas antes de tudo porque eles não iriam admitir que realmente a dificuldade aconteceu. Então, louve-se isso, porque são entrevistas realmente muito boas que revelam, inclusive, que ele tem um plano de jogo para cada adversário. Ou seja, que o Flamengo não tem um padrão definido, um padrão definitivo. O Flamengo realiza uma estratégia para cada adversário. E realmente isso aconteceu. Porque aquele primeiro combate não estava sendo dado pelas características dos jogadores, mas no meu entendimento, não por isso, mas por falta de energia mesmo, por falta de comprometimento. Por várias vezes eu vi isso acontecer e me irritava muito, eu falei isso na transmissão da Fla-Zoeiro TV. Então, ele versa sobre tática com muita propriedade e ele identificou exatamente o problema que o Mansur havia perguntado para ele já sabia. Então, ele imaginava que isso fosse acontecer, porque realmente quando o Gabigol está pelo lado direito tem problemas na recomposição, e ele inverteu o lado do volante. Ou seja, entenda uma coisa, de fato, meus amigos, acontece ali uma inversão de propósitos com os volantes do Flamengo, porque normalmente o primeiro volante é aquele que oferta mais contenção, é aquele que tem mais características de marcação, e o segundo volante é aquele que tem mais habilidade na construção. Isso aí é algo que faz com que nós questionemos a posição do Arão e do João Gomes. A grande questão é que com o Mister, o Arão se saiu muito bem, muito por conta da pressão pós-perda que o Flamengo fazia. Então você tinha ali um volante que saía com a bola, que era o Arão, muito bem, com passe qualificado, mas que não tem tanta propriedade assim na marcação, mas que de fato estava protegido em função de uma pressão pós-perda que o Flamengo fazia colossal e inflexível, porque o Mister não ia admitir uma coisa daquelas como ontem, não iria. Lembrem vocês que ele substituiu o Renier uma vez no meio do campo por isso. E o Paulo Sousa ontem estava desesperado com essa história. Eu vi ali de onde eu estava, do meio do campo, eu vi o Paulo Sousa brigando muito ali com o De Arrascaeta, isso apareceu até na televisão, com o Pedro, com o Gabigol, por uma pressão pós-perda melhor realizada. Então o que ele fez? Como o João Gomes está jogando na segunda volância, porque o João Gomes, meus amigos, ele tem tudo para se desenvolver, porque ele tem um perfil de marcação muito incisivo e um perfil de construção também.
Então o Gomes está jogando na segunda volância. Por que está acontecendo o problema com o Arão ali na marcação? Porque essa pressão pós-perda não está sendo feita como era feita com o Mister. Então o Mister, inteligentemente, através dessa pressão pós-perda, minimizava as dificuldades de marcação mais incisiva do Arão. E o Arão conseguia, pela sua saída de bola e pelos seus passes, na verdade, se apresentar de maneira muito qualitativa. Por isso que o Arão subiu com o Mister. Então muita gente diz assim, o Arão não é mais aquele jogador com o Mister. Não, ele é o mesmo jogador. Ele só não tem um perfil de marcação mais incisiva, mas ele constrói. No time do Mister, reparem, pressão pós-perda colossal. O Arão não corria tanto risco. Agora, como não está sendo assim, meus amigos, o resultado é que o Arão corre mais riscos ali para poder proteger a zaga em função do seu perfil. Mas ele é o mesmo jogador. O que mudou foi lá na frente. E o João Gomes foi invertido de lado justamente por isso, porque o João Gomes é tanto marcador como construtor. É um volante realmente completo. Então, muito boa a resposta do Paulo Souza. Eu queria que, se você não captou o que eu falei, que você voltasse aí para você poder entender, porque o que ele faz aí é uma aula de tática, ele realmente conhece. Vamos lá. Boa noite, Paulo. Boa noite, Gabriel Reis, canal Paparazzo Brunegro. Quero te parabenizar por sua primeira conquista de uma vaga na final pelo Flamengo. Né? Obrigado. E te perguntar como foi para você disputar esses 2 jogos de semifinal, principalmente esse que teve mando do Flamengo, e a torcida do Flamengo pôde vir em peso, pôde adquirir os ingressos, dessa vez sim. E como foi para você? Porque me interessa muito saber, você que rodou tantos clubes no mundo, a sua visão com relação a esse clássico, esse derby, como vocês gostam de falar. Sim. A sua visão é diferente esse clássico de tudo que você já viveu? Sem dúvida, é muito diferente. É muito diferente esta energia, esta sinergia que nós procuramos ter, e também dou os meus parabéns à nossa torcida, espetacular. E também lhes passo uma mensagem, porque também ela vai ser importante, porque vamos passar por momentos delicados, momentos difíceis no próprio jogo. Vamos ter adversários que vão nos criar mais dificuldades, vamos precisar deles, a procurarem-nos dar intensidade, a procurarem-nos empurrar, para nunca baixarmos intensidade mental, para podermos estar sempre com esta mesma sinergia que temos vindo, ou que nós iniciámos desde o primeiro jogo aqui no Maracanã. E é sem dúvida fundamental. É muito diferente e nota-se no próprio jogador este mesmo ambiente. Em alguns dos jogadores tem algum peso. Até diluir esse peso e sentir-se um pouco melhor, para poderem oferecer aquilo que realmente têm de melhor, precisam do seu tempo para também eles se adequarem a este maravilhoso ambiente que é o Maracanã com a nossa torcida rubro-negra. Meus amigos, é o seguinte, ele fala uma verdade mesmo, porque não tem nada igual. Quem já teve a oportunidade de acompanhar jogos fora do Brasil sabe que eu estou falando, excetuando-se a Argentina, talvez o Uruguai, são torcedores realmente fanáticos, que torcem tanto quanto nós. Mas na Europa, eu já tinha dito isso a vocês, ele não estaria acostumado com o que ele vê no Maracanã. Inclusive eu vou até fazer um outro vlog, porque eu gravei imagens, porque eu quero desconstruir, meus amigos, essa história aí dos anti-rubro-negros falar que a torcida do Flamengo não canta, viu, que a torcida do Flamengo é abafada. Isso é, meu amigo, uma vergonha falar uma coisa dessas. Isso aí é, sinceramente, vocês me perdoem o termo, merecedor de muito óleo de peroba para passar na cara de pau de quem fala uma coisa dessa. Viu? É só você pegar esses vlogs aí que eu gravo de dentro do estádio, que você vai ver que isso não é verdade, que a torcida apoia o tempo inteiro, e eu estou no meio do Maracanã, exatamente no meio, ali na área de imprensa. Então, isso não é verdade. Ele exalta, claro, a torcida do Flamengo, e naturalmente entende a relevância dela, principalmente para poder minimizar ambientes hostis. E o Paulo Souza vai se surpreender quando começar a jogar fora do estado. Ele já viu, teve uma prova disso lá em Cuiabá, ele viu que a torcida do Flamengo é muito grande. Ele vai ter uma prova disso em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio Grande do Sul, em qualquer rincão que o Flamengo vá. O Flamengo está sempre muito apoiado, é verdade, em função da carga de ingressos em menor número, mas com vozes tão potentes quanto as vozes do outro lado. Meus amigos, é o seguinte, eu vou encerrar aqui o vídeo, porque, como eu falei, eu estava presente
na entrevista, e essas foram as principais perguntas. Não que as outras que sucedem essa pergunta do Paparazzo não tenham sido boas, sim, mas foram perguntas que já foram, através das respostas do Paulo Souza em relação às perguntas anteriores, discorridas. Então, eu, como estava presente, sei que isso aí realmente é o suficiente para você entender o que aconteceu. Então, para finalizar aqui, eu quero te dizer, o Paulo Souza é o único cara que fala sobre tática aqui no Brasil. É o único cara. Olha, nem o Mister falava isso, porque o Mister escondia os seus planos, o Mister ele levava a entrevista mais para o campo do ego, né? Da vaidade ali de ter vencido a partida. Enfim, ele não era tão claro como o Paulo Souza é. Não que ele não tivesse condição, ele só não revelava o que o Paulo Souza revela. Então as entrevistas do Paulo Souza têm sido muito interessantes por isso. Você pergunta, ele responde. Se ele achar que tem erro, ele tem todo o direito de falar que está errada a pergunta e assumir também quando o Flamengo erra dentro de campo. O único cara, nesses últimos todos anos aí, que fala sobre tática aqui no Brasil. Impressionante. De todos os treinadores, meus amigos, que eu vi, sinceramente, até hoje eu nunca vi um cara para revelar tanto ali as suas ideias como o Paulo Souza. Você pode chegar à conclusão pelas respostas que ele dá. Então, meus amigos, hoje, segunda-feira, tem uma live às 10h30, live raiz, aquela que você realmente gosta, que envereda pela madrugada, 10h30 da noite, estou te esperando lá. Se inscreva aí no canal, deixa o like nesse vídeo, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do trabalho que eu realizei. Saudações rubro-negras a todos.